Agora vamos falar mais detalhadamente sobre parâmetros e vamos começar a conversar sobre retorno. Para conversar sobre parâmetros e retorno, vou aproveitar para adiantar um assunto que é mais para frente, que é sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Uma sobrecarga é quando a gente define dois blocos de código com o mesmo nome, mas eles são dois blocos de código diferentes. Então eu poderia criar aqui, dentro da classe calculadora, um outro bloco de código chamado soma, desde que os parâmetros que eu passasse aqui, que eu definisse no método soma, fossem diferentes desse daqui de cima. Repare que por enquanto eles dois são iguaizinhos. Eu não preciso de nenhum parâmetro aqui, eu não preciso de nenhum parâmetro aqui. Então os dois são iguais. E tá lá, o Java me reclama. Método soma is already defined, ou seja, já foi definido na classe calculadora. O que ele está querendo dizer é que eu não posso definir duas vezes o mesmo método. Então eu preciso sobrecarregá-lo, ou seja, eu preciso modificar este método de tal forma que o Java consiga diferenciar um do outro. Uma das formas de fazer isso é através da passagem de parâmetros. Então, neste primeiro método aqui, soma, eu vou deixar ele sem passar parâmetro nenhum. Por quê? Deixa eu expandir aqui o bloco de código. Porque eu quero fazer a soma com x e com y das variáveis de classe. Vou contrair aqui esse bloco de novo, mas agora eu quero criar um outro método soma em que eu não vou utilizar as variáveis x e y de classe. Eu quero usar variáveis x e y locais. Então, olha só. Agora eu sobrecarreguei o método soma, ou seja, eu criei um outro método soma com o mesmo nome, só que agora os parâmetros que eu passo são diferentes desse aqui de cima. Então agora eu vou criar também uma variável local soma, e dentro dessa variável local eu vou fazer a minha soma dos x mais y locais. Então vamos relembrar, quando a gente cria parâmetros no método, essas duas variáveis aqui, int x e int y, são variáveis locais. De tal forma que se eu acessar o x e o y, o processador vai procurar no escopo mais perto, no escopo mais local em que o x foi definido. O escopo mais local aqui dentro do método soma que o x foi definido foi aqui, foi esse x aqui. É esta variável local que a gente está se referenciando. Esse x aqui tem referência a essa variável local e não faz referência à variável de classe. Mesma coisa acontece com y. E aqui a soma, mesma coisa. Essa variável soma, a gente declarou, olha aqui, quando a gente coloca o int aqui na frente, a gente está declarando a variável soma local aqui neste método. Então, essa variável soma não é esta variável de classe. Essas três variáveis são variáveis locais, soma, x e y. Beleza. Então, agora que eu defini o meu método soma com parâmetros, o que eu quis fazer com isso? Eu quero somar dois valores que não são o x e o y da classe. Eu quero passar quaisquer valores ali como parâmetros. Realizar essa soma e guardar essa soma aqui no método. Perdão, na variável local. Depois disso, eu vou apresentar método soma com parâmetros. Vou apresentar a mensagem, soma é igual a soma. Só estou usando variáveis locais aqui neste método. Bom, agora que eu criei este método soma, eu quero usá-lo, eu quero chamá-lo lá na main, que está na classe app. Então eu vou voltar aqui na classe app, vou fazer a chamada aqui deste método soma e logo embaixo eu vou fazer a chamada do outro método soma. Só que dessa vez eu vou passar dois valores que eu mesmo vou digitar aqui. Eu quero somar o 40 com 50. Olha só, eu mesmo estou passando valores. Não é o usuário que está guardando o valor dentro da variável para eu depois usar o valor da variável. Não, eu mesmo estou passando os valores 40 e 50. Eu posso fazer isso. Eu não preciso dizer que o meu valor está dentro de uma variável. Não, eu posso passar diretamente aqui. Beleza, então aqui eu vou calcular a soma que o usuário digitou, o x e o y.
Vou somar os dois que o usuário digitou. E aqui embaixo eu vou somar o 40 com 50. Vamos colocar um breakpoint neste ponto aqui do código para a gente ver o que acontece. Então, vou executar aqui o depurador. O código vai ser executado até chegar no breakpoint, né? Mas antes de chegar no breakpoint, ele já trava aqui, porque o programa está esperando o usuário digitar um valor para guardar em X, então vou digitar o 10. Ele trava de novo na próxima linha, porque ele está aguardando um valor para guardar dentro de Y, vou colocar o 5. E agora, finalmente, ele travou aqui nessa linha. Bom, eu vou entrar neste primeiro método soma. Olha lá, vou entrar com um F7. Então, F7, entramos no método soma. Aqui nas variáveis, percebe que já aparecem as variáveis estáticas do contexto da classe calculadora. Então, a gente tem o x, o y, soma, subtração, tudo certo. São essas variáveis aqui de classe. O x tem o valor 10, que foi o que eu digitei para x, e o y tem o valor 5, que foi o que eu digitei para o y. Agora eu vou apertar o F8 para realizar essa soma aqui e vou guardar o resultado dentro da variável soma. Por enquanto é 0, vou apertar o F8, agora é 15. Ótimo. Na nossa tela de saída, deixa eu abrir aqui e vou congelar ela. Está aqui. Na nossa tela de saída, né, a gente vai executar essa linha aqui agora e vai aparecer essa mensagem. Método soma, soma igual ao 15. E apareceu lá. Beleza. Agora a gente está no final aqui do nosso método soma. Vou apertar o F8 para a gente voltar lá para main. F8, voltamos para main. E agora a gente está nessa linha aqui, que a gente vai realizar uma soma com variáveis locais. Eu estou passando o 40 e o 50 para este método soma, ou seja, eu estou passando parâmetros. Reparem que a gente está no contexto da classe app. Olha lá, a gente está na classe app. Por enquanto, a gente tem a nossa variável scanner que está aqui. Beleza, vamos entrar neste método soma com F7 para ver o que acontece. F7, apertei. Olha só, olha as variáveis que tem. Eu tenho as minhas variáveis estáticas, que são as variáveis de classe, x, y, soma. Olha aqui, ó. São essas variáveis estáticas, x, y, soma, subtração. Vou contrair as variáveis estáticas. E a gente tem outras duas variáveis, x e y, que são essas variáveis locais aqui, ó, do método soma. Esse x é este parâmetro, este y é este outro parâmetro. Olha que coisa interessante. Então, vou expandir aqui de novo. Deixa eu aumentar essa janela para a gente ver isso mais visualmente, ó, para ficar mais visual. Vou expandir aqui o estático. Tá lá. A gente tem o x, que é o estático, que é a variável de classe, e a gente tem um outro x, que é a variável local aqui no método soma. Então, esse x está com o valor 40 e esse x aqui de cima tem o valor 10. Reparem que são dois x diferentes, né? Se a gente voltar lá na classe app, no nosso método main, a gente vai ver que o primeiro valor que a gente jogou aqui, olha, a ordem importa, né? O primeiro valor foi 40. Portanto, este primeiro valor vai ser armazenado no primeiro parâmetro. E é por isso que aqui, ó, o x tem o valor 40, porque o x é o primeiro parâmetro e a gente jogou 40 como o primeiro parâmetro. Já que a gente jogou 50 como segundo parâmetro, está aqui a segunda variável que a gente colocou como parâmetro, que é o y, então o y vai ter 50. Então, o ponto aqui que é interessante para a gente é que parâmetros são variáveis locais, e essas variáveis locais são diferentes das variáveis de classe. Beleza, vamos continuar com a execução do nosso programa. E essa soma, né? Será que essa variável soma é essa variável soma aqui? Não, não é. Eu vou apertar o F8 e a soma vai aparecer aqui embaixo, ó, que é também uma variável local. Apertei o F8. Tá lá, apareceu mais uma variável local soma com o valor 90, que é a soma de 40 e 50. Então, quando a gente declara uma variável aqui dentro deste método soma, ela também é uma variável local e esconde, né? Não é essa variável de classe que a gente está acessando, é uma outra variável que é local. Beleza. Então, este é o funcionamento dos parâmetros. Os parâmetros criam variáveis locais. X e y são locais, a soma. Agora a gente consegue executar esse system.out.println, a gente consegue imprimir esta mensagem aqui na tela. Deixa eu voltar ali para a janela de saída. Por enquanto não tem nada aqui. Vou apertar o F8 para a gente executar essa linha. Tá lá, apareceu o método soma com parâmetros, soma igual a 90. Excelente. Agora, olha só.
olha este movimento aqui. Quando eu apertar o F8, a gente sabe que a gente chegou no final do método soma. O que acontece? A gente vai retornar de onde estávamos, né? Olha lá, para onde estávamos, melhor dizendo. A gente retorna aqui para main. O que aconteceu? A gente entrou no método soma, executou tudo que tinha para executar e retornamos aqui de onde estávamos. Então, olha só. Neste movimento de retorno tem uma característica interessante do Java. Várias linguagens de programação são assim, né? Mas o Java também tem a função retorno. Então deixa eu cancelar aqui o programa, né? Terminei o programa, já vimos as coisas interessantes dos parâmetros, já vimos o que queríamos sobre os parâmetros. Agora vamos conversar sobre o retorno. Neste movimento que a gente chega aqui no final do método e volta para onde estávamos, né? A gente está retornando, a gente está voltando lá da onde o método foi chamado. Neste movimento de retorno, eu posso carregar um valor junto. Então, olha que coisa interessante. Aqui no final, eu vou escrever return soma. Ou seja, quando a gente chegar nesse final aqui do método soma, a gente vai retornar, ou seja, entramos no método soma, fizemos tudo que tínhamos para fazer e ali no final a gente retorna. Só que quando a gente retorna juntamente com um valor. Que valor é esse? O valor que vai estar dentro desta variável local soma. Então a gente vai pegar o que está aqui dentro, que é 90, e a gente vai retornar este valor para cá na main. De tal forma que eu consigo criar uma variável inteira aqui, por exemplo. Vou chamar de soma app, ou seja, é uma variável chamada soma, que está no contexto app, e eu posso guardar o valor que retornou deste método soma, guardar o 90 que foi retornado aqui, dentro dessa variável. Por enquanto, o Java está apontando o erro aqui para a gente. O erro é o seguinte, é referente a esta palavrinha aqui que vem antes do nome do método. Então vamos entender agora o que significa este void. Este void significa vazio. Quando a gente coloca void soma, a gente está dizendo que o retorno do método soma não retorna valor nenhum. E olha o que a gente está retornando. Nós estamos retornando o valor que está dentro da variável soma. Então isso aqui está incompatível, né? Vamos ver o erro aqui que o Java mostra para a gente. Está lá, ó, tipos incompatíveis. Unexpected return value, ou seja, um valor de retorno inesperado. O Java não esperava que tivesse retorno algum. Por quê? Porque a gente disse aqui no void que o retorno ia ser vazio, a gente não ia retornar nada. Então eu preciso mudar este void para dizer que o método soma vai retornar um valor inteiro. Então com isso eu boto o int aqui, ó. Pronto, resolvido. Problema resolvido. Vou voltar aqui, ó. Antes estava void, significava que o método soma não ia retornar valor nenhum. Quando eu coloco o int, agora eu estou definindo que este método soma vai retornar um valor inteiro. Este valor inteiro vai estar dentro aqui, né, da variável soma. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente entrar no método soma, a gente vai calcular o x mais o y, esse x e y local, né, variáveis locais. A gente calcula essa operação de soma, guarda o resultado dentro desta outra variável local soma. A gente imprime essa mensagem e depois a gente retorna o valor que está dentro de soma lá para main. De tal forma que quando a gente retornar aqui, ó, né, entramos no método de soma. Quando a gente retorna, o valor que foi retornado a gente pode guardar dentro de uma outra variável. Então, olha a brincadeira de escopo que a gente está fazendo. A gente estava no escopo aqui da classe app, dentro da main. A gente saiu da main, entramos no escopo do método soma, entramos aqui. Usamos as variáveis locais do método soma, somamos aqui o x e o y, que são variáveis locais, guardamos dentro de uma outra variável local soma e depois no final a gente pega o valor que está dentro dessa variável local soma e retorna lá para main em outro escopo. Dessa forma, a gente está transferindo valores de um escopo para outro. Olha só, primeiro a gente transferiu um valor do escopo aqui do app para o escopo calculadora. Transferimos esse valor, né, o valor 40 e 50, transferimos daqui lá para dentro do método soma e depois a gente transfere de volta este valor aqui que está dentro do método soma para a main.
Então tem um caminho de ida e um caminho de volta. A passagem de parâmetros e o retorno. A passagem de parâmetros é o caminho de ida, o retorno é o caminho de volta. Então, essa é a parte interessante de passagem de parâmetros e retorno. Olha só, eu vou fazer o seguinte, para provar que isso acontece mesmo, né, vamos tentar provar que isso acontece. Ao invés de eu imprimir essa mensagem aqui, né, eu vou apagar essa mensagem, ou seja, não vou imprimir mensagem nenhuma dentro desse método. Mas eu estou retornando o valor desta operação aqui. Eu calculo x mais y, guardo dentro de soma e eu retorno o valor dessa soma. E esse valor vai parar aqui nesta variável soma do escopo app. E agora, aqui na main, eu vou mostrar soma app, soma é igual a soma app. Melhor dizendo, ao invés de soma app, eu vou colocar método main, que a gente sabe que a gente está no contexto da main, e aí a gente imprime que a soma é igual o valor que está dentro da variável soma app. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. A gente tem essa variável soma app, que é uma variável local da main. Só que a gente sabe que quando a main chegar neste ponto aqui, a gente vai sair da main e vamos entrar no método soma, que é um outro escopo. Então, a gente sai do escopo da main e vamos para o escopo da soma. A gente já viu que esses parâmetros aqui são variáveis locais. Então, essas variáveis locais não são acessíveis lá na main, porque são escopos diferentes. A gente simplesmente soma o x com y e guarda dentro de uma outra variável local, que, de novo, não dá para acessar lá na main esta variável soma aqui. Só que, o que a gente faz? A gente pega o valor que está dentro dessa variável e retorna ele para a main. E a gente pega aquele valor e guarda dentro dessa variável que é local da main. Então, esta variável soma app faz parte do escopo da main. E agora, ela tem o mesmo valor que esta variável soma, porque a gente está transferindo este valor de volta para a main. Então, esta variável local soma vai ter o mesmo valor que esta variável soma app. E agora sim a gente imprime a mensagem aqui no soma app, aqui na main. Vamos executar este programa com o breakpoint, com o debugger, para ver o comportamento do processador. Então, vou executar o debugger. Por enquanto, o programa está travado nessa linha aqui, esperando digitar o valor para x. Vou digitar 10. Mesma coisa com y, vou digitar 5. Agora sim o programa travou aqui na calculadora soma. Deixa eu recuar um pouquinho aqui, só para ficar um pouquinho melhor. Olha só, por enquanto nós estamos no escopo da classe app, né? Estamos aqui dentro da main. Agora a gente vai entrar no método soma sem parâmetros. Então, vou apertar o F7 aqui. Estamos no método soma sem parâmetros. Se não tem parâmetro nenhum, não tem variável local nenhuma, portanto estamos usando as variáveis de classe. Guardei dentro da variável de classe soma a soma de x mais y. Olha só, vamos perceber aqui que a gente já mudou de contexto. Estamos agora na classe calculadora, em que temos acesso às variáveis de classe da classe calculadora. Beleza, vou apertar o F8, soma está com valor 15, vou imprimir uma mensagem, né? Deixa eu abrir aqui a saída, vou congelar a saída. Tá lá, não está aparecendo nada por enquanto, vou apertar o F8, apareceu a mensagem. Chegamos no final deste método soma sem parâmetros, vou apertar o F8 para a gente retornar para a main. Só que, repara, este soma sem parâmetros, o retorno é void. Então a gente não vai retornar valor nenhum, a gente simplesmente retorna para a main sem valor algum. Então vou apertar o F8, retornamos para a main. Agora a gente vai executar essa linha aqui. E nessa linha tem essa chamada para o método soma. Eu vou apertar o F7 então para a gente entrar no método soma, só que dessa vez com parâmetros. Então, só vou abrir aqui a janela de variáveis. Olha lá, a gente está aqui na classe app. Vou apertar o F7. Trocamos, né? Agora a gente está na classe calculadora de novo, dentro do método soma com parâmetros. E agora já apareceu as variáveis locais, x, y, com os valores 40 e 50 que a gente passou como parâmetro. Vou apertar o F8. Apareceu a nossa variável soma, que também é local, com valor 90. E agora eu vou retornar este 90 aqui. Ó. Eu vou lá dentro da minha variável soma, essa variável local, vou pegar o 90 e vou retornar para mim. Então eu vou apertar o F8. Retornei. Olha que coisa interessante. Agora este retorno aqui, né, que é 90, vai ser guardado dentro do soma app. Deixa eu apertar o F8 para isso acontecer. Apertei o F8, está lá. Soma app com o valor
90. Nós transferimos o valor desta variável local aqui para uma outra variável de um outro escopo. E agora essa variável tem valor 90, de tal forma que se eu imprimir essa mensagem, vai aparecer 90 na tela. Então eu deixo ali na saída, por enquanto não tem nada, vou apertar o F8, está lá, método main, soma igual a 90.